A depressão é a doença que mais cresce no mundo e é responsável pela morte suicida de mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo, sendo a 10ª causa de morte no planeta. Na Bíblia encontramos muitos personagens em depressão, mas o caso mais emblemático foi o do profeta Elias, que chegou até a pedir de Deus a sua própria morte. A lição de número 8 desta semana, que tem como tema Livres para Descansar, analisa a relação do profeta Elias ao nosso tempo. Elias se refugiou numa caverna e esse isolamento na caverna tem sido a fuga de milhares de pessoas em situação deprimida. Isso nos mostra que a depressão alcança até os seus fiéis profetas. A causa da depressão inclui fatores biológicos, psicológicos e sociais. Tomamos decisões a cada instante da nossa vida. Por dia tomamos mais de 200 pequenas e grandes decisões. Muitas decisões que tomamos podem afetar a nossa vida de forma positiva ou negativa. E aqui está o maior problema do ser humano, suas escolhas. Nem todas as escolhas que fazemos buscamos a orientação de Deus. As escolhas erradas afetam a nossa vida física, mental, relacional e espiritual. Por exemplo, uma alimentação recheada de sal, açúcar e gordura prejudica e destrói o nosso corpo. Uma noite mal dormida prejudica a minha saúde física e mental, porque muitos hormônios e vitaminas só é produzido no sono da noite. E Deus deixou a noite para o nosso repouso, para dormir à noite. Eu posso até dormir o dia inteiro, mas isso não vai resolver. Cada decisão errada que tomamos diariamente vai minando a nossa saúde física, mental e espiritual. Se eu gasto mais do que ganho, isso me causa dívida. E a dívida me causa preocupação. Decisões erradas causam preocupações. E preocupação, ela gera a ansiedade. A ansiedade, ela é a porta de entrada para a depressão. A depressão é o excesso de preocupações com o que já foi passado. É a consequência do que se fez. A ansiedade é o excesso de preocupação com um futuro incerto que ainda me aguarda. E o resultado são os diversos tipos de doenças que aparecem em nosso corpo. Mas é muito provável que tenhamos herdado também uma genética deficiente de nossos pais. E isso também afeta a nossa saúde. Você é aquilo que você come, mas também você é aquilo que seus pais comeram. Esse é o tenebroso mundo de pecado em que nós vivemos hoje. Um dia nós conhecemos o Evangelho, a verdade, Jesus. Vamos a Jesus em busca de um milagre. Jesus curou muitas pessoas quando esteve nesse mundo, nessa terra. E os evangelhos registraram apenas 35 milagres realizados por Jesus. Mas sabemos que ele realizou milhares de milagres. Há relato que informa que Jesus, ao chegar no vilarejo, curava a todos. Jesus veio a este mundo mostrar que ele tem poder para realizar milagres em nossa vida. Se possível, até ressuscitar mortos. João 11:25 diz que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Agora, por que clamamos tanto em situação de dor, luto e desespero, e na maioria das vezes o milagre não acontece? E ainda pior, por que Deus atende a oração de uns e não atende a oração de outros em relação a um mesmo assunto? Deus tem, porventura, seus queridinhos? Seria a falta de fé da pessoa? Seria a falta de perseverança? E veja que muitos oram com fé e perseverança e mesmo assim Deus não responde ao apelo de alguém enfermo, por exemplo. As pessoas estão se equivocando em sua relação com Deus e esse é um grande problema que nós temos hoje
na nossa relação com Deus. O primeiro grande problema está no mau uso da oração. Então, esse é o primeiro grande equívoco, o primeiro grande problema. A oração é a ferramenta à nossa disposição mais eficaz para nos comunicar com Deus, mas como a usamos de forma errada. O primeiro grande equívoco da oração é usá-la para convencer Deus a mudar de ideia e fazer a minha vontade. E é por isso que no Facebook está repleto de pessoas em busca de um milagre, de cura, fazendo corrente de oração. A forma está correta, mas a motivação muitas vezes pode estar errada. A pessoa acredita que quanto mais gente ora, quanto mais gente orando, mais Deus vai se comover para mudar de ideia e dar a cura física da qual se busca. É semelhante a um protesto que se faz na frente da prefeitura, porque quanto mais gente ali protestando, mais o prefeito se comove para fazer a vontade do povo. Quanto mais gente orando, mais Deus se comove. E a maior quantidade de gente orando vai fazer com que Deus ele mude de ideia para atender o pedido dos seus eleitores. Essa é a ideia de muita gente. Espera aí, Moisés, quer dizer então que eu não posso pedir uma corrente de oração por um cristão fiel que está na UTI? Claro que podemos. Mas como eu falei, o nosso grande problema não está na forma, mas o nosso grande problema pode estar na motivação. A forma muitas vezes pode estar correta, mas a motivação equivocada que pode estar errada. E a frustração geralmente aparece quando aquela corrente não é atendida por Deus. E aí ficamos nos perguntando: faltou fé da multidão? Faltou perseverança? Amados, nem uma coisa e nem outra. Tudo isso porque nós não entendemos dois assuntos: a função da oração e a função do milagre hoje em nossa vida. A maior bênção da oração não é aquilo que recebemos. A maior bênção da oração é o fato de eu estar ligado e conectado com Deus. Você entendeu? Eu vou repetir. Amados, a maior bênção da oração não é aquilo que buscamos em troca com Deus, que recebemos, embora Ele possa dar. E com certeza Ele tem dado para muitos de nós. Mas a maior bênção da oração é o fato de eu estar ligado e conectado com Deus. A oração, ela não é uma troca de favores com Deus. A oração não é uma barganha com Deus. A oração não é para eu fazer convencer Deus a realizar os meus desejos egoístas. A maior bênção da oração é o fato de eu estar conectado, me entregando completamente a Deus e não tentando pedir como que se Deus fosse um candidato. Mas você pode estar dizendo que o próprio Jesus não disse: pedi e dar-se-vos-á? E aí que entra a segunda parte da compreensão, que é o milagre. E existem vários tipos de milagre, mas os principais é milagres materiais e milagres espirituais. Os milagres materiais são todos os milagres que estão relacionados às coisas materiais, incluindo também a cura, por exemplo. E os milagres espirituais são todos os milagres relacionados a assuntos espirituais, incluindo o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Jesus está disposto a nos dar tanto os milagres materiais quanto os milagres espirituais. Mas a preferência de Jesus é que recebamos os milagres espirituais. Os milagres materiais nem sempre seremos atendidos da forma e no tempo que nós queremos. Não estou dizendo que Deus não atende nossos pedidos materiais. Certamente que atende. Quando pedimos a oração por uma cura,
que são milagres materiais, nem sempre Deus atende no tempo e conforme nós queremos. Porque Deus nem sempre atende os milagres materiais. Só Deus sabe o porquê. Pedir pela cura de uma pessoa enferma não é um bom pedido aos olhos de Deus? Só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus compreende o todo da nossa vida. Muitas pessoas fazem como Ezequias, que quando estava no leito da morte, pediu a cura material de Deus, Deus o curou e depois que ele foi curado, se afastou de Deus e a sua vida foi uma tragédia. Só Deus sabe qual é o melhor pedido material para nós. O foco e a preferência de Deus está nos pedidos espirituais. Embora Deus não atenda em muito dos nossos pedidos materiais, mas Deus está nos dizendo que os milagres materiais são temporários, são milagres passageiros. Todos os que Jesus ressuscitou e curou na sua época morreram novamente. E nós ficamos fascinados e neuróticos por coisas passageiras, enquanto Deus quer nos dar milagres que perduram para a vida eterna. E estes são os milagres espirituais. Por isso que quando Deus disse, pedi que eu te dou, Ele está falando dos milagres do Espírito Santo. Você quer ver o texto que Jesus falou isso? Acompanhe então o texto em Lucas 11, de 9 a 13. Lucas 11, de 9 a 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto, meus amados, deixa muito claro que quando pedimos os milagres espirituais do Espírito Santo, jamais nos será negado, porque estes milagres perdurarão por toda a eternidade. Logo, o texto de Jesus, quando disse pedi e dar-se-vos-á, ele não está falando dos milagres materiais, mas sim espirituais, e isso está bem claro no verso 13. E quando ficamos neuróticos pedindo uma curazinha daqui, um negocinho dali, às vezes Deus nos dá e às vezes Ele não dá. Porque os planos de Deus para a nossa vida não está para este mundo. Estamos aqui, meus amados, de passagem. E aqui só lendo o último texto de Romanos 12, e o verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus amigos, é que não nos apeguemos à forma deste mundo, nem foquemos nos milagres passageiros, mas que pensemos mais na eternidade que Deus tem para cada um de nós. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo da lição número 8. Como obter paz em meio à enfermidade. Eu aguardo você até o nosso próximo estudo. Um abraço, até mais.